Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje a gente vai falar sobre uma das cidades mais conhecidas da região e uma das que tem a história mais interessante dentre os municípios do interior de Pernambuco. E eu digo de Pernambuco mesmo, não só da região. Realmente a história que Sanharó carrega é grandiosa, como vocês vão ver. A gente vai fazer, evidentemente, como sempre, só um resumo, mas ela serve de início para a gente se aprofundar em capítulos específicos em programas futuros, né? E enquanto isso, você aproveita para se inscrever no canal, deixe aí sua sugestão. Já tem gente sugerindo a gente falar de partes específicas da história de Sanharó, porque o povo já sabe, né? Parte da população já conhece essa riqueza da história daquele município, né? O antigo distrito de Pesqueira e desde 1948, município autônomo de Sanharó. Então vamos lá, vamos começar o programa. Sanharó, como a maioria dos nossos municípios, geralmente tem a sua história contada sempre muito resumida, às vezes pela metade. Isso é uma coisa bem comum, infelizmente. Mas, embora no caso específico de Sanharó, o livro de Leonides Caracciolo, que é esse aqui, o Sanharó da como é a cidade, ele quebra essa regra, porque ele expandiu bastante a pesquisa e vai além do que a gente está acostumado a saber, né? A conhecer, a ouvir sobre os nossos municípios. Mas como é um livro já bastante antigo, essa edição é de 1998, nunca foi reeditado, inclusive é exemplar difícil de se encontrar. Então se você encontrar, gosta de história municipal e encontrar esse exemplar, pegue e guarde, porque é difícil de encontrá-lo já. O livro é de 98 e muita coisa surgiu de lá para cá, né? Inclusive, infelizmente, Leonides já faleceu, mas o livro merecia pelo menos ser reeditado ou alguém continuar a pesquisa e aprofundar com a nova documentação que surgiu. O que a gente sabe hoje por documentação é que em 1822 Sanharó já era uma propriedade explorada, já era uma propriedade rural importante, inclusive. Ela aparece no rol de propriedades do inventário do Capitão-Mor Antônio dos Santos Coelho da Silva, o Capitão-Mor, que morava em Genipapo, né? Morava na fazenda de Genipapo. E Genipapo, esse capítulo da história de Genipapo, é o que torna a história de Sanharó tão rica e tão especial, tão diferente da maioria dos nossos municípios pela riqueza que era Genipapo. Mas essa é outra história, a gente não vai se aprofundar aqui nesse momento, vai ficar para uma próxima, né? A história de Genipapo. Mas Sanharó apareceu entre os bens do Capitão-Mor, isso em 1822. Então, muito provavelmente, antes disso, Sanharó já existia, porque 1822 foi quando o Capitão-Mor faleceu. Na verdade, ele faleceu em 1821 e Sanharó aparece no inventário que foi aberto em 1822. E comprovando que a fazenda já era habitada ainda na década de 1820, eu localizei pelo menos uns 3 ou 4 matrimônios registrados na paróquia de Simbres, casamentos esses realizados em Sanharó e todos eles com José Francisco Leite aparecendo como padrinho. Então é um indicativo que ele já poderia habitar em Sanharó em 1823. Essa terra deve ter parado nas mãos dele, né, depois do falecimento do Capitão-Mor Santos Coelho. Provavelmente por venda ela passou para as mãos de José Francisco Leite, que é tido como seu fundador, o José Francisco Leite filho, né, que tinha o velho pai e o filho, que é tido como o fundador de Sanharó. Alguns historiadores afirmam que em 1833 Sanharó tinha sido elevada à categoria de Distrito da Paz de Simbres, assim como aconteceu em Pesqueira na mesma época. E eles dão até um nome, José de Almeida Maciel, por exemplo, ele cita até o nome de quem seria o primeiro juiz da paz, é o Joaquim Severiano Galindo. E em 1834, para representar Sanharó no combate contra os cabanos, foi nomeado o próprio capitão Chico Leite, que era como era conhecido
o José Francisco Leite. Embora isso tudo ainda me deixe em dúvida, porque naquela altura, em 1833, até onde eu sei, Sanharó não tinha uma capela, que era pré-requisito para o lugar poder sediar um distrito da paz. No caso de Pesqueira, havia a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens. No caso de Sanharó, até onde meu conhecimento chega, não havia capela ainda, que surgiu algumas décadas depois. Fica ainda em aberto para a gente se aprofundar e comprovar se realmente Sanharó, naquele ano, em 1833, era de fato um distrito da paz de Simbres. Mas de toda forma, nos anos de 1830, o lugar já era importante. Sanharó já era um lugar com importância consolidada. E a gente percebe isso, dentre outras coisas, pela movimentação para que em 1836 fosse aberta uma estrada entre Pesqueira e Sanharó. Então, independente se havia o juizado de paz ou não, o distrito da paz ou não, realmente Sanharó já era importante. E, evidentemente, sempre teve gente importante naquela região. Vários nomes, entre eles o capitão Mó Santos Coelho, de Genipapo, que comandava aquela área na época dele, e depois, especificamente, o fundador da localidade, o fundador de Sanharó, José Francisco Leite. Isso é inegável. E ele, o capitão Chico Leite, faleceu em 1875. E ele é tido como fundador de Sanharó porque foi ele quem desenvolveu a fazenda e foi dela que saiu o patrimônio para funcionamento da capela de Nossa Senhora da Conceição. A capela que começou a ser construída depois da morte dele em 1877. E esse patrimônio, portanto, foi doado pelos descendentes dele e também de Manuel Leite Torres Galindo, da fazenda Poço Dantas, que era vizinha de Sanharó. Só que esse patrimônio ele foi doado a São Sebastião, aí mudando o orágo da capela original, que era Nossa Senhora da Conceição. O que nos parece é que a obra foi impulsionada inicialmente por aquela mesma verba que veio para Pesqueira, a verba enviada pelo Império do Brasil para combater a grande seca daquele ano. Mas o valor não foi suficiente apenas para começar. O patrimônio foi constituído depois, em 1896, bem depois, na verdade, mas também não se conseguiu chegar ao término da construção da capela. A gente chegou no século XX, em 1904, o comendador José Didier, ele se mudou para Sanharó por recomendação médica e passou um tempo lá. Ele, percebendo a obra que não terminava, então o que foi que ele fez? Ele resolveu encabeçar uma campanha para que fosse concluída, para que avançasse ao ponto de ser concluída. E ele mesmo acabou financiando a maior parte da obra. Só que com esse financiamento, ele fez, na verdade, em nome, esse financiamento dele, feito por ele, ele fez em nome do Sagrado Coração de Jesus, um segundo orágo. A gente já tinha agora São Sebastião e o Sagrado Coração. O orágo de Nossa Senhora da Conceição também, ao que parece, foi deixado de lado, foi abandonado. Essa capela dos tempos do comendador José Didier, a gente consegue ver em algumas fotografias antigas, embora com a resolução baixa, mas dá para a gente ter uma ideia de como era a fachada. Era aquela fachada clássica, com frontão triangular, 3 portas de frente e 3 janelas no alto. Fachada que depois foi modificada, Foi modificada alguns anos depois. Em 1912, a Sanharó é elevada à categoria de distrito de Pesqueira. Mas já é um distrito no formato que a gente conhece hoje, Um distrito da era republicana, não mais aquele distrito antigo da época do juizado de paz. E a igreja que a gente encontra hoje, ela é uma reconstrução, uma reforma da capela dos tempos do comendador. Ela é nos anos 40, foi modificada, ela manteve a estrutura original, eu creio que a nave, altar, a estrutura principal foi mantida, mas a fachada foi completamente modificada e ficou muito mais bonita, Ganhou uma torre central, é uma das igrejas mais bonitas da região, na minha opinião. A inauguração foi em 23 de janeiro de 1944, a convite do pároco da Catedral de Santa Águeda, que era o cônego Manuel Marques.
esteve presente na reinauguração da capela, o bispo da época, Dom Adalberto Sobral. E a emancipação de Sanharó aconteceu em 24 de dezembro de 1948. Se emancipou de Pesqueira, se transformou no município autônomo. O primeiro prefeito eleito tomou posse em 28 de maio do ano seguinte, em 28 de maio de 1949, que foi o Laurentino Ventura Caracciolo, que era conhecido como Seu Lau, e era pai do autor desse livro aqui, de Leonides Caracciolo. Embora Sanharó tenha naturalmente a riqueza da sua história, assim como todo recanto do país tem aquela riqueza natural do seu passado, para mim a história do município ela é diferente da maioria dos municípios que a gente está acostumado a estudar, por conta, sobretudo, da existência da fazenda Genipapo. Genipapo é uma fazenda diferente de qualquer outra que tenha existido em Pernambuco. Pela quantidade de escravos que ela tinha em seu território, a gente já tem ideia do quão diferente ela era. Eram 516 homens e mulheres escravizados em Genipapo. Era muita gente. A gente sabe que toda fazenda da mesma época tinha gente escravizada, mas Genipapo chama a atenção por essa amplitude. 516 pessoas. Era muita gente. Aí cabe o nosso olhar mais atento para essa história, para esse capítulo específico, Não tenho dúvida disso. Que Genipapo é um capítulo muito específico da história do interior de Pernambuco. Infelizmente, é bem menos estudada a fazenda de Genipapo do que mereceria e do que a gente precisa para a gente entender o presente da nossa região. A gente tem que olhar muito atentamente para essa fazenda para a gente entender. E isso, com certeza, explica muita coisa do que a gente vive hoje, embora a gente não preste atenção, porque, como vocês já sabem, história municipal é muito pouco divulgada. Mas Sanharó e Genipapo, o passado desses lugares, podem ensinar muito pra gente, muito mesmo. E aquele velho jargão, Se a gente quiser corrigir o presente, se a gente quiser projetar um futuro melhor, a gente precisa olhar para esse passado. E sobre escravidão, eu também costumo dizer que a gente, na nossa região aqui no interior, a gente costuma fingir ou achar ou não prestar atenção, nunca nos cai a ficha de que ela foi muito presente e aconteceu ontem. Sanharó tem uma história gigante, então toda a atenção que a gente der à história daquele município é pouca. É isso.